né? Qual é a maior dificuldade de trabalhar com pessoas e transformar em líderes a sua equipe? Qual é a maior dificuldade de trabalhar com pessoas e transformar essas pessoas em líderes? Certo. De Vamos equipes. lá. Na minha visão, a maior dificuldade é tu conseguir identificar o perfil, sabe? Conseguir encaixar. Principalmente tu identificar primeiro, né? Acho que identificar é a maior dificuldade. É tu ter clareza quem é realmente aquela pessoa de um pouco tempo tu conseguir ter essa identificação, né? E aí, quando tu tem essa identificação, fica mais fácil depois o próximo passo, que é alocar ela numa função que faça sentido. E aí, um outro ponto é tu ter realmente o tempo todo o acompanhamento e tudo para desenvolver essa pessoa. Então, assim, saber identificar, na minha visão, é o principal ponto. E aí, para liderar, cara, para liderar essas pessoas, eu vejo muito assim, sabe? Eu vejo tudo eu vejo muito como uma troca que seja vantajoso para os dois. Sempre eu penso dessa forma. Então, tu conseguir identificar pessoas que façam realmente sentido com a tua empresa e que essa troca, esse cara diga, caralho, é massa para mim também. Entendeu? Então, manter a energia desse cara o tempo todo, porra, lá em cima, fazer ele se sentir parte, passar, né? Passar o sentido da empresa, a visão da empresa para essa pessoa também ter. E assim, às vezes a gente como fundador da empresa tem muita clareza, do que tu quer, de onde, o que é a empresa, por que ela existe e tal. Então, mas a tua equipe às vezes não tem isso. Então tu tem que deixar claro isso para ela também. Isso é uma coisa que, porra, não é tão simples, entendeu? Porque tu entende de uma forma, outra pessoa entende de outra forma. Mas deixar claro para ela é uma virada de chave, entendeu? Então, para tu desenvolver como líder a tua equipe, é ter essa clareza, é ter esse alinhamento, entende? E tu saber que, cara, mesmo que eu não esteja lá, esse cara tá fazendo não é porque eu tô cobrando, é porque ele acredita no que eu acredito. Sim. Então, o que a gente tá contribuindo aqui faz sentido para ele. Ele faz não é porque é para mim, ele faz porque ele acredita nisso daqui, que nem eu acredito. Entendeu? Então isso faz total diferença, pô. O cara se engaja com outra forma. Ele não vai se engajar porque tu vai cobrar dele, ou então se ele fizer e tu identificar que ele não fez, ele vai, sabe? Não é por isso que ele vai fazer, ele vai fazer porque ele também, aquilo ali faz sentido, aquilo ali faz sentido na vida dele e tal, então essa é a pegada. Mas, mesmo que as pessoas também acreditem nisso, o líder, ele não pode deixar as pessoas soltas, né? Eu já errei muitas vezes nisso, né? E ainda erro às vezes, de deixar as pessoas soltas, porque a gente acredita, não, pô, esse cara, ele é muito autorresponsável, ele é muito responsável, então ele vai fazer as coisas e tudo, mas nem sempre, cara. Ele precisa estar lá, dar umas cegas, a pessoa precisa ter consciência de que tu tá acompanhando ela, entendeu? Teve um estudo que foi feito numa, eu não lembro agora o nome do estudo, tá? Mas foi feito um estudo justamente para ver o impacto da luz na produtividade das pessoas numa linha de fábrica, entendeu? Uma linha de produção. E aí, o pessoal aumentava a intensidade da luz e diminuía a intensidade da luz e via como é que era o impacto das pessoas, né? Então, a luz tinha uma intensidade X, vamos supor, e aí o pessoal foi lá e botou uma intensidade 1,5x, ou seja, aumentou 50% da intensidade da luz e ficou observando como é que era a produtividade das pessoas, né? Quanto que elas iam se dedicar. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a se dedicar muito mais. Não lembro exatamente o nível de produtividade que aumentou, mas se eu não me engano, foi em torno de 10 a 20% que houve um aumento. E aí as pessoas dizem, olha, a luz realmente impacta. Uma luz mais clara deixa as pessoas com mais energia e tal. Então, tinha diferentes hipóteses. Só que aí eles continuaram com o estudo e voltaram a intensidade da luz baixa
para ter essa comparação, e aí perceberam que a intensidade, a produtividade se manteve, igual a intensidade da luz alta. E aí qual foi a conclusão que chegaram? O fato das pessoas saberem que estavam sendo observadas fazia com que ela produzisse mais. Então, assim, eu acho que o líder ele tem que estar observando sempre, e ele tem que deixar claro para a equipe que ele está observando, né? Mas observar não é julgar, não é querer botar para baixo, mas ele é um cara que tem que estar ali para apoiar, entendeu? E isso faz total diferença. E aí eu vou falar de uma coisa que eu li no... como é que é? O Monge e o Executivo, né? Que é muito foda, que foi uma análise que ele fez da pirâmide, né? Que ele chama lá. Ele dizia que antigamente, antigamente não, inclusive isso é bem atual, né? As empresas usavam uma pirâmide da seguinte forma. O cara que é a operação, que é o cara que é funcionário, ele olha para o cara que é tático, que é o chefe dele, entendeu? É o gerente. Então vamos supor que tem um vendedor, ele olha para a produção dele, ele quer olhar para o gerente, né? E o gerente quer olhar para o diretor, ou seja, o gerente ele produz para que o diretor esteja satisfeito, né? E o diretor produz para que o presidente esteja satisfeito, né? E ele critica muito essa pirâmide, né? E ele defende uma pirâmide inversa, né? Porque quando tu olha para isso, e aí abaixo do teu vendedor lá, da operação, tu tem o teu cliente. Então quando o cliente chega, o que o cara tá pensando não é no cliente, ele tá pensando no gerente dele, sacou? Isso faz muita diferença. E ele vai lá e defende uma pirâmide totalmente diferente. Ele diz que a operação tem que estar olhando para o cliente, garantindo que a satisfação do cliente seja lá na ponta. E o líder dele, que é o gerente, tem que estar olhando para a operação e tentando identificar o que ele precisa dar de recursos ou de qualquer coisa, de conhecimento, tudo que seja necessário, para que a operação dele entregue a melhor experiência para o cliente. E aí, assim como o diretor tem que estar olhando para os gerentes dele, fazendo com que esses gerentes tenham o maior recurso e tudo para que a operação... E assim, consequentemente, né? Então, assim, o presidente tem que estar olhando para os diretores e procurando entender. Então, é uma liderança de servidão que ele chama lá no Monge Executivo, que eu acho muito massa. O líder, ele é um cara que serve. Ele não é um cara que as pessoas têm que, né? Então... aprendi muito. Então, assim, nessa questão aí da liderança, o líder, na minha visão, ele tem que estar sabendo olhar as pessoas e ver, cara, o que está acontecendo com esse cara, como é que eu faço para ele ser mais produtivo, como é que eu faço para ele entregar mais valor para o cliente, né, lá na ponta, porque ele é um reflexo da empresa com o cliente. Então, quando as pessoas forem falar da tua empresa, muito provavelmente quem vai passar essa imagem é o cara que está em contato direto com o cliente. Sim. E o líder, ele tem que estar entendendo isso e pensando no cliente. É muito diferente. Quando tu para analisar as empresas e vejam se os líderes eles estão preocupados com clientes ou com o chefe. É muito comum as pessoas estarem preocupadas com o seu chefe, não com o cliente. Tipo assim, é muito. Aquele discurso. Se isso der errado, quem vai me cobrar é ele lá, não sei o que. Então vocês acabam me fuder, não sei o que, não sei o que. Isso reverte tudo. Então, assim, liderança para mim tem que estar dando estrutura, recursos, capacidade para que os seus liderados, né, tenham a melhor condição de entregar valor para o cliente. Essa é a visão. Melhor condição para trilhar essa trajetória.